Bom dia antes de qualquer coisa, antes do mundo te alcançar. Bem-vindo ao canal Mensagem do Altar. Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta simples. E eu quero que você responda só para você mesmo agora, sem julgamento nenhum. Você está com medo? Não precisa ser um medo enorme, não precisa ser um medo que você consegue nomear com clareza. Pode ser aquele aperto no peito que aparece logo cedo, antes mesmo de você se lembrar do motivo. Pode ser a ansiedade que já está presente antes de o dia começar. Pode ser a tensão nos ombros que você não sabe dizer de onde veio. Pode ser a sensação constante de que algo pode dar errado, de que o próximo problema já está a caminho, de que você precisa estar na defensiva o tempo todo. Pode ser tudo isso junto, sem forma, sem nome, mas presente. Se é isso que você está sentindo essa manhã, eu preciso que você fique comigo até o final desse vídeo. Porque antes que ele termine, a gente vai fazer uma oração juntos. Uma oração que eu acredito que vai fazer algo que o medo nunca esperava que acontecesse essa manhã. Não saia agora. O que você mais precisa está por vir. Eu quero te contar algo que acontece com muita gente e que raramente é dito em voz alta. O medo aprendeu a ser discreto. Nos filmes e nas histórias, o medo aparece dramático. Coração acelerado, suor frio, tremor nas mãos. E esses sinais existem, claro. Mas o medo do dia a dia é muito mais silencioso do que isso. Ele não anuncia a chegada, ele simplesmente vai se instalando. Vai ocupando espaço aos poucos, com tanta naturalidade, que em algum momento você para de perceber que ele está lá. Ele deixa de ser uma visita e vira um morador. E aí você começa a tomar decisões a partir do medo, sem perceber que é o medo que está decidindo. Você evita certas conversas porque tem medo da reação. Você não tenta certas coisas porque tem medo de falhar. Você não fala o que sente porque tem medo de não ser bem recebido. Você não descansa de verdade porque tem medo do que pode acontecer se você parar de controlar. E o medo vai ficando cada vez mais confortável dentro de você, vai ocupando mais cômodos, vai se tornando o filtro pelo qual você enxerga o mundo, as pessoas, o futuro, a si mesmo. E em algum momento, o medo começa a aparecer realismo, começa a aparecer prudência, começa a aparecer que é simplesmente assim que a vida é. Mas não é. E é para isso que essa mensagem existe hoje. Essa palavra é para você que acorda todo dia, e o primeiro sentimento é aquele aperto, para você que mal abre os olhos e já começa a calcular o que pode dar errado, para você que está cansado de viver na defensiva, esperando o próximo golpe, para você que já esqueceu como é acordar leve, para você que está com saudade de sentir paz. Não a paz que a gente finge ter, mas a paz real, aquela que assenta no fundo do coração e que não balança mesmo quando o vento vem. Essa mensagem é para você. E eu quero te dizer desde agora que essa paz que você está sentindo, saudade, não é utopia, não é ingenuidade, não é coisa para quem não tem problema. Ela existe, ela está disponível. E ela pode ser sua hoje, nessa manhã, antes desse dia começar. Mas ela não vem do jeito que o mundo oferece. Não vem de resolver todos os problemas primeiro. Não vem de garantir que nada vai dar errado. Não vem de controlar todas as variáveis. Porque se dependesse disso, ninguém nunca teria paz. Porque sempre vai ter problemas. Sempre vai ter incerteza. Sempre vai ter algo que não pode ser controlado. A paz que eu estou falando vem de outro lugar. E antes de orarmos, eu quero te mostrar de onde. Tem um versículo em Filipenses que eu sempre volto quando o assunto é paz. Paulo está escrevendo da prisão, não de um retiro espiritual confortável, não de um dia tranquilo, da prisão. E ele escreve: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, apresentai os vossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu quero que você repare em algumas coisas nesse versículo. Primeiro, Paulo não diz que a paz de Deus vai aparecer quando os problemas acabarem. Ele fala de paz no meio das circunstâncias, não depois delas. A paz que excede todo entendimento. E o próprio nome já diz, excede o entendimento. Quer dizer que ela não faz sentido pelas circunstâncias. Ela está presente onde deveria ser impossível estar. Segundo, Paulo fala que essa paz guarda o coração e a mente como uma sentinela, como uma proteção ativa que fica de pé na porta e não deixa entrar o que não pode entrar. Quando a paz de Deus está operando na sua vida, ela não é passiva, ela age, ela intercepta o pensamento ansioso antes que ele se instale, ela neutraliza o medo antes que ele ganhe força. E terceiro, Paulo diz que ela vem pela oração e pela súplica com ações de graça. Quer dizer que ela é recebida, não conquistada, não fabricada, não forçada, recebida. Você abre as mãos, apresenta seus pedidos a Deus com gratidão e Ele dá o que o mundo não consegue dar. Essa paz está disponível para você hoje e a gente vai buscá-la juntos daqui a pouco. Mas antes disso, eu preciso falar sobre a raiz do medo. Porque entender de onde o medo vem ajuda a entender por que a paz de Deus é a única coisa que resolve de verdade. O medo, no fundo, é sempre sobre controle. Ou melhor, sobre a falta de controle. Você tem medo porque não sabe o que vai acontecer. Porque não pode garantir os resultados. Porque existem variáveis que estão além do seu alcance, porque as pessoas ao seu redor tomam decisões que você não controla, porque o futuro é incerto e a incerteza desconforta. E a resposta natural da mente humana para essa incerteza é tentar controlar mais, pensar mais, planejar mais, calcular mais cenários, ficar mais alerta. Como se você pensar nos problemas com antecedência suficiente, pudesse de alguma forma prevenir a dor. Mas o que acontece na prática é o oposto. Quanto mais você tenta controlar, mais ansioso fica, porque o mundo não coopera com o seu plano de controle. Sempre tem algo que escapa, sempre tem um imprevisível que aparece. E cada vez que isso acontece, o medo diz, viu? Eu avisei, você precisa de mais controle ainda. É um ciclo sem saída. A saída real não é mais controle, é transferência de controle. É reconhecer que existe um Deus que sustenta o universo inteiro, que conhece o futuro, que sabe o que você não sabe, que vê o que você não vê, e que esse Deus está comprometido com a sua vida, que Ele tem planos de bem e não de mal para você. Que nas mãos dele, as coisas que você não pode controlar estão em boas mãos. Quando você realmente deixa isso pousar no coração, o medo começa a perder espaço, porque a raiz dele foi atacada. A incerteza ainda existe, mas você não está sozinho nela. Eu quero falar com você que tem medo de uma coisa muito específica. Você que tem medo do futuro, do que está por vir. De uma situação que ainda não chegou, mas que você já está sofrendo por antecipação. Você que fica imaginando os piores cenários e vivendo emocionalmente neles como se já fossem realidade. Eu quero te dizer algo que pode parecer simples, mas que é profundo se você deixar entrar de verdade. Você não precisa viver no futuro. O futuro ainda não chegou. E o Deus que vai estar com você quando ele chegar já está lá. Você não precisa ir lá agora buscar os problemas que podem nem acontecer. Você não precisa carregar hoje o peso do que ainda não existe. O dia de amanhã vai ter o que ele tiver. E quando ele chegar, a graça de Deus vai chegar junto. A graça de Deus não vem adiantada. Ela é pontual. Ela chega no momento em que você precisa, não antes, para você estocar, mas exatamente quando você precisa. Isso significa que os cenários que você está antecipando com medo, mesmo que alguns deles se realizem, quando eles chegarem, vão chegar com a graça correspondente,
com a força que você precisar, com os recursos que aquele momento vai exigir. Você não está vivendo o futuro com a força do futuro. Você está tentando viver o futuro com as forças de hoje. E claro que não aguenta. Ninguém aguenta. Fica no presente. O presente tem o que você precisa. E o Deus do presente é o mesmo Deus do futuro. Escreve aqui nos comentários agora: Senhor, eu recebo a sua paz hoje. Escreve essa declaração como um ato de abertura, como quem está abrindo as mãos para receber algo que já foi preparado. Porque essa paz que estamos falando não precisa ser conquistada, precisa ser recebida. E declarar que você está recebendo é o primeiro gesto de quem abre a porta. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Esse canal existe para ser o seu primeiro encontro com Deus toda manhã. Para que antes do dia chegar com tudo que ele traz, você já tenha recebido uma palavra que ancora o coração. Se inscreve e ativa o sininho. E vem com a gente todos os dias. Eu quero falar sobre a diferença entre paz e ausência de problema. Porque acho que muita gente confunde essas duas coisas. E essa confusão mantém as pessoas esperando por uma paz que nunca chega do jeito que esperaram. Paz não é quando a vida fica sem problemas. Paz é quando você consegue estar dentro dos problemas sem ser destruído por eles. É a diferença entre o barco que evita a tempestade, o que às vezes não é possível, e o barco que tem uma âncora que segura mesmo na tempestade. Você pode estar no meio do vento, das ondas, do barco balançando e a âncora segura. Você não vai à deriva. Você não afunda. Você balança, mas permanece. Jesus dormiu num barco em meio a uma tempestade que assustou pescadores experientes. Eles acordaram ele em pânico, dizendo que iam morrer. E a resposta dele não foi: não se preocupem, não vai ter tempestade. A tempestade estava lá. Era real. Mas ele dormiu nela. Não porque ignorou o perigo, mas porque confiava em quem era maior do que o perigo. E quando ele acordou e acalmou o vento e o mar, fez uma pergunta que ficou na história: onde está a fé de vocês? Ele não estava repreendendo o medo. Estava apontando para algo. Estava dizendo: existe um lugar de descanso que vocês poderiam ter habitado mesmo no meio da tempestade. Um lugar de paz que o vento não alcança. Um lugar de confiança que as ondas não abatem. Esse lugar existe, e essa manhã a gente vai entrar nele juntos. Tem mais uma coisa que eu preciso dizer antes da oração. O medo muitas vezes se disfarça de responsabilidade, e por isso é tão difícil de soltar. Quando você está preocupado com os filhos, o medo diz: isso é cuidado. Quando você está ansioso com o trabalho, o medo diz: isso é dedicação. Quando você está em alerta constante com o futuro, o medo diz: isso é ser prudente. E aí soltar o medo parece irresponsável, parece descuido, parece que se você parar de se preocupar, vai parar de se importar. Mas eu preciso te dizer que preocupação e cuidado não são a mesma coisa. Você pode cuidar dos seus filhos sem ser consumido pelo medo. Você pode ser dedicado no trabalho sem viver em ansiedade constante. Você pode planejar o futuro com sabedoria sem ser paralisado pelo pavor do imprevisível. A diferença é onde você coloca o peso. Se você está carregando nos seus ombros o resultado de tudo, claro que o medo vai dominar, porque os seus ombros não foram feitos para isso. Mas se você faz a sua parte com competência, com dedicação, com amor e entrega o resultado nas mãos de Deus, você age com responsabilidade e com paz ao mesmo tempo. Não é ingenuidade, é fé madura. E é a vida que Deus quer para você. Agora vamos orar. Coloca as mãos abertas agora, de palma para cima, no colo ou nos joelhos. Não como gesto vazio, mas como postura real de quem está recebendo. Fecha os olhos se puder. Respira fundo uma vez.
Solta devagar, deixa essa oração ser a sua. Vamos orar. Senhor Deus, eu venho até o Senhor nessa manhã com algo que está pesando mais do que deveria. Eu venho com o meu medo. Não o medo que eu consigo nomear com clareza, mas também esse. Venho com o aperto que não tem explicação, com a ansiedade que chegou antes de eu me lembrar do motivo, com a tensão que está nos meus ombros desde que eu abri os olhos, com o cansaço de viver na defensiva, sempre esperando o próximo problema, sempre calculando o próximo risco. Eu venho com tudo isso, Pai, e eu venho pedir o que o Senhor prometeu. A sua paz, não a paz que o mundo dá, que é frágil, que some quando o problema chega, que depende de tudo estar resolvido. A paz que só o Senhor dá, aquela que excede todo entendimento, aquela que não faz sentido pelas circunstâncias, mas que é mais real do que qualquer coisa ao meu redor, aquela que guarda o coração e a mente como uma sentinela que não tira folga. Essa paz, Senhor, eu a recebo agora. Eu peço que o Senhor entre em cada área da minha vida onde o medo se instalou, em cada cômodo que ele foi ocupando aos poucos sem que eu percebesse, em cada decisão que eu tenho evitado por causa dele, em cada palavra que eu engoli, em cada passo que eu não dei, em cada sonho que ficou parado, porque o medo falou mais alto do que a fé. Entra nessas áreas, Senhor, e onde o medo estava, que o Senhor coloque a sua presença. Eu entrego hoje, Pai, o medo do futuro, tudo que eu estava vivendo antecipadamente, todos os cenários que eu construí na minha cabeça e nos quais eu estava sofrendo como se já fossem reais. Eu solto esses cenários agora. Eles não aconteceram. E quando o futuro chegar, o Senhor vai estar lá com a graça que aquele momento precisar. Eu não preciso carregar hoje o peso de amanhã. Eu entrego também o medo das pessoas, o medo de decepcionar, de não ser suficiente, de ser julgado, de ser rejeitado. O medo que me fez guardar silêncio quando precisava falar. O medo que me fez me encolher quando deveria avançar. Que o Senhor me liberte disso, Pai. Que a aprovação do Senhor seja mais real para mim do que qualquer aprovação humana. Eu entrego o medo da perda, de perder o que tenho, as pessoas que amo, a saúde, o emprego, a estabilidade. Eu reconheço, Senhor, que tudo que tenho veio do Senhor e está nas suas mãos, e que nada está fora do seu alcance, que o Senhor cuida do que me foi confiado melhor do que eu mesmo consigo cuidar. Eu entrego o medo do fracasso, que o Senhor me liberte da paralisia que vem de ter medo de errar, que o Senhor me dê coragem para tentar mesmo sem garantia de resultado. Que eu consiga dar passos de fé, sabendo que mesmo que eu tropece, o Senhor segura. No lugar de cada medo que eu estou entregando agora, eu peço a sua paz, Pai. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que permanece quando o vento vem. Uma paz que está presente na conversa difícil, na reunião que me assusta, na situação que não tem resolução à vista. Uma paz que me permite respirar de verdade no meio do que está difícil. Eu peço paz para minha mente. Que os pensamentos ansiosos não encontrem terreno fértil hoje. Que quando eles tentarem entrar, o Senhor seja o guarda que intercepta antes que se instalem. Que a minha mente seja renovada nessa manhã, não pela negação da realidade, mas pela perspectiva do Senhor sobre ela. Eu peço paz para o meu coração. Que o aperto que estava lá quando eu acordei seja desfeito pela sua presença. Que onde havia tensão, venha leveza. Que onde havia fechamento, venha abertura. Que onde havia defesa constante, venha descanso real. Eu peço paz para o meu corpo. Que os ombros que estavam tensos relaxem. Que a respiração que estava curta se aprofunde. Que o corpo sinta o que o espírito recebe. Que estou sendo cuidado, que estou sendo guardado, que não preciso estar em alerta o tempo todo. Senhor, eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa oração agora e que também chegou com medo essa manhã.
toca em cada coração. Que cada um sinta a sua paz pousando de verdade, não como conceito, não como esperança distante, mas como realidade presente. Para quem tem medo de uma situação específica que está por vir, que o Senhor seja a paz antes, durante e depois. Para quem tem medo de uma doença, que o Senhor seja o médico que cuida do corpo e da alma. Para quem tem medo de não dar conta da família, dos filhos, das responsabilidades, que o Senhor entre nessas responsabilidades e multiplique o que parece insuficiente. Para quem tem medo de estar sozinho, que o Senhor seja a presença que preenche o lugar que nenhuma pessoa consegue preencher. Senhor, eu declaro hoje sobre a minha vida e sobre a vida de cada pessoa que orou junto comigo essa manhã. Não recebemos espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. O espírito de medo não tem autoridade sobre a minha vida. E hoje eu escolho não viver governado por ele. Eu escolho a paz do Senhor. Não porque tudo está resolvido, mas porque o Senhor está no controle do que não está resolvido. Não porque não tenho motivos para temer, mas porque tenho um Pai que é maior do que qualquer motivo de temor. Não porque o futuro é garantido nos meus termos, mas porque o futuro está nas mãos de um Deus que é bom, que é fiel e que me ama com um amor que não tem fim. Obrigado, Pai, por essa paz que o Senhor está colocando no meu coração agora, por essa presença que é mais real do que o medo, por esse amor que perfeito lança fora todo o temor. Eu recebo, com as mãos abertas, eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração chegou onde precisava chegar, escreve aqui nos comentários. Amém. Eu recebo a paz de Deus hoje. Declara isso. Porque o que você declara com a boca, você carrega pelo dia inteiro. E a paz que você declarou receber essa manhã vai te acompanhar em cada momento em que o medo tentar voltar. E eu deixei na descrição desse vídeo uma oração especial que continua essa palavra de hoje. Uma mensagem que eu preparei com cuidado para ser o próximo passo depois daqui. Não termina esse dia sem assistir. Clica na descrição e tem mais uma palavra esperando por você. Antes de encerrar, eu quero deixar uma imagem com você. Pensa num dia de vento forte, folhas voando, galhos balançando, tudo em movimento, tudo instável. E no meio de tudo isso, tem uma árvore com raízes profundas. O vento balança as folhas, balança os galhos, faz o tronco se mover um pouco, mas as raízes seguram. A árvore não cai. O vento passa e ela continua de pé. É assim que eu quero que você entre nesse dia. O vento vai vir. As circunstâncias vão tentar te mover. As preocupações vão aparecer. Os desafios vão estar lá. Eu não estou prometendo um dia sem vento, mas você tem raízes, você tem uma ancoragem que vai mais fundo do que qualquer tempestade consegue chegar. Você tem a presença de um Deus que prometeu nunca te deixar, nunca te abandonar, estar com você todos os dias. E esse Deus não muda conforme o vento. Ele é a mesma rocha no dia tranquilo e no dia de tempestade. Então, vai nesse dia, com as raízes fincadas, com a paz que você recebeu essa manhã guardada dentro do coração. E quando o vento vier, e ele vai vir, você vai balançar, mas não vai cair, porque você tem quem segura. Que a paz de Deus cubra cada hora do seu dia hoje. Que onde o medo tentar entrar, a presença do Senhor chegue primeiro. Que você respire com leveza em pelo menos um momento que normalmente te sufocaria. Que hoje seja um dia diferente. Não porque foi mais fácil, mas porque você o viveu com paz. Vai com Deus. Ele vai com você. Até a próxima oração. Deus cuide de você.